Pessoal, boa noite, né? Boa noite, Mara, boa noite, dona Noêmia, a Catiúcia, a Marisélia, né? E aqueles que, porventura, vão ouvir a nossa live depois, né? Boa noite. É uma satisfação estar com vocês, né? Hoje nós temos a participação do nosso jurídico, o doutor Bruno Boaventura, aqui conosco, para poder nos auxiliar, a Elisângela Artman e o Danilo. Então, assim, nós estamos acompanhados do Sindusmat. O Sindusmat fez uma nova propositura, né? Muito se questiona, cadê o sindicato? O sindicato está aí, na casa de vocês, nesse momento, né? E a gente agradece de coração a vocês, que permitiu que nós entrássemos na casa de vocês. É uma nova plataforma. O Covid nos ensinou a trabalhar de uma maneira diferenciada. E era propósito nosso estar viajando as comarcas este ano. Entretanto, não foi permitido por conta da própria pandemia. Mas isso não quer dizer que a gente não está próximo de vocês. Então, vamos usar esse mecanismo. Assim como foi usado nas outras comarcas, vai ser usado nas comarcas que aqui estão hoje presentes. Que é o quê? Deixar disponível durante toda essa semana. Hoje é terça-feira, até terça-feira da semana que vem, vai dar dia 23, né, Elisângela? De novembro, o Sindusmat está à disposição da comarca de vocês, né? Nós vamos fazer aqui uma explanação geral, e após isso daí, a gente vai tocar em pontos que são pontos pertinentes de cada um, tá? Qualquer coisa eu vou também precisar do doutor Bruno, e aí ele vai fazer esclarecimento. Vamos iniciar o primeiro ponto, que é questionado por todos, RGA 2019. Como é de conhecimento de todos nós, foi feito o nosso pedido, houve a questão do projeto, e aí o governador entrou com um ADIM dizendo que tinha vício de iniciativa, né, o primeiro dos pontos, e segundo, a questão da 173. E o nosso jurídico, ele habilitou ao processo como amigos curi, nessa ADIM. Era o doutor Marco Aurélio, né, o ministro, né, Bruno, e aí ele se aposentou. A nossa magistrada, durante todos os pedidos que foram feitos, ela pontuou que ia aguardar a decisão do Supremo, e ainda não foi distribuído qual será o novo ministro. Confere, Bruno? Confere. Ainda não tem um novo ministro a respeito disso. Então, paralelo a isso, nesses 2 meses, nós entramos com um pedido, já que tem orçamento separado, porque o orçamento está separado, não sabemos quando vai ser decidido isso. Porque foi bem, a magistrada deixou bem, a presidente deixou bem claro que ela só vai aplicar com a decisão que vier lá de cima, não adianta. A de 2020, que também foi pedido, eles nos responderam, foi até colocado que existe a questão de uma emenda constitucional a 81 e a 109. E eles estavam aguardando o orçamento. Então, nós vamos estar impulsionando isso daí também. Um dos requerimentos são do auxílio alimento de saúde e esse requerimento, já que nós temos aí agora o orçamento previsto para o TJ para 2022. Como eu ia dizendo em relação ao RGA, como tem orçamento próprio, nós ingressamos com um pedido de ganho real para a tabela pós 31/12/2021, que está agora aguardando com o juiz auxiliar para despacho dele. Né? Nós temos o orçamento, então pedimos para que esse orçamento fosse aplicado na nossa tabela, tendo em vista que a tabela não sofre reajuste há muito tempo. Tá? Esse é um dos pontos que a gente vai tratar na forma coletiva. Tem alguma dúvida em relação a essa demanda, pessoal? Não? Segundo ponto das nossas demandas, que nós ingressamos, foi com pedido de revisão dos auxílios. Tá? Também foi nos dito que precisava ter o orçamento. Né? Agora, tendo o orçamento, nós estamos pedindo para que, como ele estava sobrestado, para que eles possam nos dizer, porque nós fizemos um pedido de R$800 em cima do auxílio saúde, e eles disseram que era impossível, então nós questionamos eles qual que era o valor possível.
E agora, aí deixaram sobrestado. Como agora saiu o nosso orçamento, nós vamos perguntar qual orçamento possível, qual seria a data possível para que fosse aplicado um aumento de ganho no auxílio saúde e no auxílio alimentação. Saúde em prioridade, porque nós temos atinge os nossos aposentados. Tá? Então, todos os auxílios que a gente vai pedir primeiro, a gente vai pedir para o auxílio saúde, porque atinge o aposentado. Então, esse também está em curso. Nós fizemos, essa semana passada, um pedido para que seja feita um 13º do auxílio alimentação. Isso porque aí a gente vê os nossos aposentados assim chateados, e a gente compreende a chateação. É porque existe, já ocorreu nos anos passados, então, deles darem isso daí. Então, o Sindusmate pediu. É claro que se tiver uma brecha de auxílio de saúde, a gente vai pedir. Tá? Falando em ações judiciais, e aí eu vou passar para o Bruno para ele explicar para vocês, a demanda dos 1666 é a demanda da ação do gestor substituto. Lembrando que a ação do gestor substituto, nós pedimos administrativamente a gente conseguiu que agora não exista diferença entre o gestor substituto e o gestor da vara, mas tivemos que ingressar estou fazendo confusão, gestor substituto e o outro gestor. Como é que é o nome mesmo, Bruno? Que eu esqueci agora, deu um branco aqui. Para ficar gestor judiciário? O gestor judiciário. Não tem essa questão de substituto e diferenciação de valores. Mas, mesmo paralelo a isso, o doutor Bruno Boaventura ingressou com ação judicial, e essa ação é para buscar os últimos 5 anos. Então, tem uma ação de passivos daí que o Bruno vai estar falando. Dos 1666, também existe uma ação, e por mais que às vezes a gente vê nos grupos, não, minha gente, a gente conhece o rito do judiciário, uma hora a gente pede aqui na primeira instância, recorre, e assim vai indo. A gente não pode perder a esperança, né? E isso é matéria de trato sucessivo, é verbo alimentar, então a gente acredita que a gente vai conseguir sim. E aí, depois, dona Noêmia, que o Bruno terminar de falar, eu vou falar, porque semana passada eu e Elisângela, né, o Rosenval estava aqui presente, mas ele não, a gente acabou indo lá no tribunal, e nós discutimos sobre a questão das compensatórias, do banco de horas, de uma questão que a gente está vendo aí nos grupos, falando, porque perdemos. Não, minha gente, calma, nós vamos explicar, e é para isso que nós estamos aqui nessas conferências, para poder trazer para vocês informação, pegar situações que são pessoais de vocês, e também resolver. É o Sindusmate na casa de vocês. Bruno, você poderia tratar aí dessas duas ações com ele, fazer mais algum esclarecimento no RGA? Acho que se faltou alguma coisa? Não, do RGA eu acho assim, que, né, que tem que ser pontuado que essa demora em si é por conta da própria nomeação, né, do novo ministro do STF. A gente sabe que o ministro Marco Aurélio era o relator, ele acabou aposentando-se pela compulsória. E aí, a partir de então, o presidente da República indicou ao Senado Federal o ex-advogado-geral da União, André Mendonça, como substituto, como ministro, né, a ser sabatinado e depois nomeado, né, para o Supremo Tribunal Federal. Mas por divergência política, né, do presidente da República com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o ex-presidente do Senado, o Alcolumbre, acabou não acontecendo a sabatina, e o que se diz é de que ele não teria condição, o ex-advogado-geral da União, André Mendonça, a aprovação junto à CCJ. Então, diante desse impasse, está se aguardando um novo nome, quem sabe esse novo nome ser aprovado, para que aí, assim, ele faça, vamos dizer assim, ele herde, né, o acervo dos processos do ministro Marco Aurélio. Então, para que o processo tramite, né, há a necessidade dessa nova sabatina do indicado do presidente da República. Não é possível um ministro herdar o acervo de outro, independentemente se a vaga trocar de turma,
porque isso foi uma questão que há pouco tempo atrás a gente teve que informar os servidores, né? Eles ficaram atentos, verificaram que a ministra Carmen Lúcia havia trocado de turma e ela iria, então, para a turma do Marco Aurélio, mas ela não tem condição de herdar, né, o acervo do ministro Marco Aurélio. Inclusive, isso foi dito pela chefe de gabinete da ministra Carmen Lúcia. Né? Ela mesma explicou para mim, falou assim, não, isso não acontece aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, em relação a RGA, esse ponto, né, a DI está lá para que haja... Complementando aqui, Bruno, que você tem um pedido lá para a gente poder fazer uma visita, né, conversar com eles, quando assumir, né? A gente já tem habilitação como amigo da corte lá na ação da RGA no STF. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente apresentou a manifestação, né, em relação à defesa da lei, né, contrariamente à tese do governador do estado de dizer que a lei é inconstitucional porque tem vício de iniciativa. Então, a gente apresentou a nossa manifestação e depois, quando saiu a decisão do Tribunal de Contas, em resolução de consulta, sobre a possibilidade do pagamento da RJA, mesmo em relação ao período que estaria proibido pela Lei 173, aí a gente também se manifestou junto ao STF, juntando essa decisão do TCE para que houvesse o reforço da constitucionalidade da lei. Então, a gente está trabalhando para que haja a constitucionalidade da lei a ser declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Independentemente disso, né, a tese em relação a ser de iniciativa do governador é uma tese que, ao longo do tempo, vem encontrando ressonância, né, nos ministros, né? Não é uma tese consolidada, mas pontualmente você encontra decisões monocráticas a respeito. Independentemente disso, a gente vem também trabalhando junto, né, a própria presidente do tribunal. Eu acredito que seria o caso, de repente, né, agora com o orçamento já estabelecido, né, do próprio tribunal para o ano que vem, está verificando essa questão em relação, de repente, a fazer algo para que o governador já responda, né, se ele assim entende que é ele o legítimo para estabelecer o índice, para estabelecer a lei para todos os servidores, independentemente dos poderes, para que ele responda em relação a essa questão do retroativo do Poder Judiciário. Então, essas são as minhas considerações em relação à RGA. Questão em relação aos 16,66%. Né, eu acredito que todos vão lembrar, porque é algo recente, né? O tribunal aumentou a carga horária, e com esse aumento teria que aumentar, evidentemente, a remuneração. E aí aumentou a remuneração, mas não pagou tudo aquilo que deveria. Seria 33% correspondente de aumento de remuneração, por ter aumentado também 1/3 da jornada. Aumentei já. Então, o Sinjusmate, à época, né, do fato em si, ele requereu ao CNJ, requereu ao tribunal, foi pago, foi feita a lei para que se pagasse esses 33%. A primeira parcela foi incorporada, foi concedida, as pessoas até então recebem esses valores, só que ficou uma segunda parcela em haver. E essa é a ação que nós estamos acompanhando na Justiça, né? Quanto a essa questão, o processo estava tramitando na quarta vara, foi agora, no meio desse ano, distribuído para a segunda instância. A sentença, ela é uma sentença que dispõe sobre a prescrição total, né? A sentença é uma sentença em que diz que os valores teriam que ser cobrados judicialmente à época da Lei 9.319, né, /2010, coisa que não foi feita e teria sido feito, então, apenas em 2018. Evidentemente, como a vice-presidente do sindicato colocou, a Jeane, o sindicato sempre tentou, né, como sempre o faz,
resolver essa questão administrativamente, até porque é a maneira mais rápida que tem-se para resolver. Mas, evidentemente, o Tribunal de Justiça acabou não acatando o pedido, né? E aí levou, então, ao sindicato à justiça. E aí essa decisão de estar esses valores prescritos, ela já tem a apelação, né, admitida, vamos dizer assim, e já foi remetido o processo para a segunda instância. E aí a gente agora aguarda a decisão de segunda instância, porque assim, o que acontece? Valor, para ficar bem claro, o valor desse salário, como é a segunda parcela, né, como é esse acréscimo de 16,66%, é um valor que nós denominamos de trato sucessivo, né, é uma matéria de trato sucessivo. Então, é mês a mês que está deixando de ser pago a segunda parcela. Então, por ser mês a mês, a prescrição em si renova-se mês a mês, né, a súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. E essa súmula em si, ela é bastante conhecida, né, bastante aplicada, né? Então, eu acredito em muito que a segunda instância vai reverter, pelo menos nesse tópico, de estar afastando a preliminar de prescrição. E aí, de certo, né, se for o caso, de entender que a causa está madura, né, que assim é possibilitado pelo novo Código do Processo Civil, julgará também o mérito, não determinará que se faça a remessa da primeira instância, para a primeira instância decidir sobre o mérito, para depois o processo voltar. Então, de certo, a turma entendendo que é causa madura, como eu acredito que vai ser esse entendimento, e aí vai julgar, então, o mérito da questão. A questão do gestor substituto, como foi bem dito pela Jeane, a nossa vice-presidente. O que acontece? O que acontece? O gestor substituto, ele era tratado diferentemente do gestor, porém fazia a mesma função, né? A mesma função. E aí vocês tinham uma gratificação de função menor. E aí uma outra coisa, a lei em si tratava de que essa substituição, né, principalmente feita pelas técnicas e técnicos, era uma substituição temporária, era uma substituição precária, e por isso que se justificava o pagamento anual da gratificação, nunca era resolvida, né? Então ficou há muito tempo a lei permitindo que o tribunal fizesse esse pagamento a menor, o tribunal fazendo essa discriminação entre servidores que faziam a mesma função, e o gestor substituto, evidentemente, trabalhando no dia a dia, tal como um gestor, e recebendo menos do que deveria. Então, essa lei, que foi uma conquista da luta dos gestores substitutos, uma conquista da atuação do sindicato, veio exatamente acabar com essa diferenciação, até porque, né, vocês, mais do que eu, sabem que, pelo princípio da igualdade, não poderia fazer essa diferenciação, já que não há nenhuma justificativa para tanto, né? O trabalho era o mesmo, os servidores, evidentemente, são do mesmo poder, né? Alguns fizeram o mesmo concurso, né? Então, não teria como eles fazerem essa diferenciação. E por isso, então, houve a lei, e a lei determinou que não mais a gratificação fosse a menor, né? Isso já em final de 2019. E já havíamos, então, protocolado a nossa ação quanto esse retroativo do gestor substituto que estava recebendo a menor, né? Então, essa ação, ela tramita mesmo antes da promulgação da lei, inclusive depois da promulgação da lei, nós ajuntamos no processo e dissemos, olha, o tribunal reconheceu o direito que aqui estamos pleiteando,
né? E deve, então, ser pago, já que nem o tribunal, nem o sindicato concordam com essa diferenciação que existia. E aí estamos aguardando, né, o processo ser julgado. Evidentemente, como foi dito pela Giane, é um processo moroso, até porque o tribunal ficou numa situação um tanto quanto desconfortável, porque há a ação judicial e há a lei que reconhece o pedido da ação judicial, né? Até porque se não reconhecesse, não tinha alterado a lei. Então, a lei alterou justamente porque reconheceu a injustiça, a ilegalidade, a inconstitucionalidade do pagamento diferenciado. Então, desde 2018, a gente tem essa ação. Essa ação, ela evidentemente que vai retroagir. Outro dia até me perguntaram isso. Ela vai retroagir até agosto de 2013. Porque há um pedido administrativo para que se pagasse o retroativo pelo Sinjusmate, junto ao tribunal. O tribunal não concordou e não pagou. Então, é a partir desse protocolo administrativo que a prescrição dos 5 anos para trás vale. Então, é agosto de 2013 para frente. Então, tudo que o tribunal deixou de pagar durante esse período todo, ele necessariamente vai ter que pagar, né? E nós estamos acompanhando justamente a ação para que isso aconteça. Evidentemente que o desejo nosso é de que isso seja o quanto antes possível, né? E a gente trabalha para que isso se realize, né? O quanto antes. Mas, evidentemente, a gente está tratando o judiciário, né? Mais do que eu, vocês sabem que, né, por precariedade, né, da estrutura em si, é uma dificuldade você ter celeridade, né? Não é nem pelo fato dos servidores em si, né? Mas por toda essa dificuldade estrutural que o tribunal vem adotando em relação principalmente à primeira instância. Então, são essas duas ações que foram me perguntadas, né, a respeito. São essas informações que eu acredito que deveriam ser passadas a vocês. É claro que eu me coloco à disposição, se tem alguma outra informação que tenha necessidade, eu estou à disposição. Ok, eu vou precisar daqui a pouco, Bruno, dos seus préstimos em relação ao que você ingressou hoje, né? Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido aí, né, como foi bem colocado aí pelo nosso doutor Bruno, sobre esses 2 pontos dessas ações judiciais. Esclarecendo, tirando dúvida em relação e demonstrando para vocês que nós estamos fazendo o papel de correr atrás do direito que é nosso. Em relação a dona Noêmia, eu sei que ela está querendo saber a respeito, e é por isso que nós estamos aqui, dona Noêmia, para trazer informação. Nós estivemos, né, questionamos a questão do que teria. Vocês se lembram que quando as nossas visitas aí nas comarcas, o Rosenval já falou, gente, daqui um dia nós não vamos ter mais nada para receber, de fato. Hoje em dia, nós já estamos caminhando para um processo de estar terminando. Tem alguns aposentados daqueles que têm os altos salários que receberão ainda o restante de URV, né? Isso foi uma provocação nossa por conta de um cálculo que estava errado, né, Elisângela? E aí foi feito, são 2 pontos, eles já atenderam um ponto, falta um segundo, mas a gente não sabia que a gente não teve mais acesso a essa questão. E aí nós perguntamos das compensatórias, bancos de hora. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de um colega dizendo assim, Jane, isso aí que a corregedoria falou, que agora não existe essa questão do método de ordem, porque sumiu agora as minhas compensatórias, sumiu meus bancos de horas. Gente, sumiu, tá? Sumiu. Então, qual que é o procedimento? Você deve ter um extrato de que, porque a gente quando é compensatória, é porque ela foi autorizada pelo juiz, diretor do fórum, correto? Então, se ela foi autorizada pelo juiz de fórum, tem portaria e tudo. Então, vocês vão juntar isso daí e fazer um requerimento e encaminhar depois o CIA para que a gente possa acompanhar e eu e a Elisângela questionar o pessoal lá do Recursos Humanos o que está acontecendo. Esse é o primeiro ponto que eu sei que hoje estava um bocado já preocupado que sumiu. Mas dizendo em relação a pagamento, o que foi nos passado? Que as compensatórias,
de 2007 a 2012, quem ainda tem, vai abrir aí para que possa vender e receber até o final do ano. Agora a pergunta, mas Jeane, e aquelas de 2012 para cá? Está sendo feito um saneamento. Eles estão saneando, vendo o que é compensatória, o que é banco de horas, e depois eles vão colocar na página do servidor. Pagará isso daí esse ano? Não. Mesmo porque agora, banco de hora, como foi dito para nós, né, Elisângela, se remete a compensar o dia. Então, eles estão primeiro aí saneando. Vocês, que nem hoje o questionamento era, vou perder o que eu trabalhei? Não, você não vai perder. E se sumir, você tendo as suas portarias, você tendo toda a sua documentação, você vai requerer, juntando e encaminhando para nós do sindicato, para que a gente possa questionar. Foi nos dito também que se caso isso acontecesse com o primeiro grau, porque uma coisa foi detectada, a maior inconsistência não é no primeiro grau, e sim no segundo grau. Então, assim, foi nos dito isso. Se tiver algum problema, vocês avisem aqui para nós. Então, esse é um trabalho que o Recursos Humanos está fazendo. Segundo a palavra da própria diretora de Recursos Humanos, a servidora Karine, ela disse o seguinte, nós estamos desdobrando, nós estamos fazendo o que for possível para que a gente possa trazer o que é correto dentro da planilha. Aí vocês podem perguntar, mas o que é que está incorreto? Alguns apresentaram um banco de horas durante um dia de 24 horas, ou seja, ele não dormiu, ele não almoçou, ele trabalhou 24 horas. Apresentou dessa forma. Então, isso daí é uma inconsistência. Então, eles estão saneando isso. Né? Mais alguma coisa dessa questão que eles falaram, Elisângela, que você lembra aí? Não, é basicamente isso mesmo. Um detalhe que gera essa demora é porque eles têm que visualizar a ficha funcional de cada servidor individualmente. Eles não têm como fazer por atacado. Então, eles pegam, por exemplo, sua ficha, dona Noemi, e verificam tudo nela, todos os dias que a senhora trabalhou, que fez a mais, se tem autorização do gestor superior, do gestor de ponto, se não tem, todas essas questões. E isso é que gera a demora, que atrasa, digamos assim, o trabalho, porque é pormenorizado, por servidor. E basicamente foi isso, porque a gente bateu muito em cima da possibilidade de comprar esse ano, né? Eles falaram que é impossível, porque senão privilegiaria um grupo de servidor que já foi saneado, né? Já teve sua situação regularizada, e outros não. Então, geraria um desconforto muito grande. E como entidade sindical, a gente faz um alerta para o servidor e faz aí um pedido. Printa as páginas de vocês. Retire isso daí, para criar materialização de prova para que a gente possa questionar da ampla defesa e contraditório. Então, o sindicato, ele dá esse alerta para vocês. Vão lá e printa a página de vocês de banco de horas e compensatória, para que depois o nosso advogado tenha a materialização disso daí. É um alerta que o Sijusmate está fazendo hoje. Por isso que é importante os nossos servidores participarem da nossa live, porque a gente traz informação e traz também alertas em relação à vida funcional do nosso trabalhador, né? Então, dona Noemi, eu não sei se eu consegui... A senhora tem de 2007 a 2012? Fonte. E a senhora tem de 2012 em diante, né? Então, infelizmente, foi nos passado que seria feito esse saneamento, mas fica aí o alerta do sindicato, da senhora printar a página da senhora, guardar, porque eles estão, como bem diz a Elisângela aí, fazendo um checklist em cada pasta de servidor. Não tem um sistema que pegue por blocos, não, é um por um, é manualmente, gente. Ainda é muito obsoleto o nosso sistema do tribunal ainda, porque depende da matéria humana. E eles estão assim, a gente tem que
tirar o chapéu, porque nós tivemos lá na Elisângela, eles estão trabalhando em cima disso daí, tentando sanear tudo para que possa entregar para a diretoria do tribunal o que tem. Tá? Mais alguma dúvida, gente, em relação a banco de horas e compensatória? Eu vou frisar novamente. Vocês não perderão o que vocês tinham de direito, seja o banco de horas ou compensatória. Eles estão saneando. O Sindusmart faz o alerta. Printa a página de vocês. Tenha isso em forma de materialização. Porque se porventura necessitar judicializar ou questionar administrativo, a gente tenha a materialização da prova. Tá? Uma outra coisa que em relação às comarcas, e tem um caso específico de Primavera do Leste. Foi também, Bruno está aí confeccionando, em relação a essa portaria do ponto. Nós estamos questionando o porquê não abre essa portaria para os gestores judiciários e administrativos das comarcas de primeiro grau. Correto, Elisângela? Correto. Há uma questão do ponto do agente da infância. Nós vamos fazer, de forma geral, um ponto que é para todas as comarcas, mas há um caso específico de Primavera. Hoje o doutor Bruno já fez o requerimento, né, Bruno? E aí ele vai falar a respeito de que foi feito em relação à Primavera. Mas eu quero deixar bem claro para vocês, durante essa semana, surgiu qualquer dúvida, tem alguma coisa de vocês, que vocês têm licença, têm férias que não receberam, ou tem progressão que está parada, vocês vão entrar em contato conosco. Bruno? Então, dos servidores que estão aqui, tem alguém que é representante dos agentes de Primavera? E ele entrou e saiu, eu vi aí. O Idney estava, né? Então, assim, mas de repente as pessoas, né, vão ver a live posteriormente. Então, assim, a informação o requerimento foi protocolado. O requerimento visa o seguinte, ele visa uma consulta, em particular para os casos dos agentes de Primavera, já que eles são os únicos, né, que batem um ponto tanto na saída quanto na entrada. Isso por determinação do juiz diretor do foro. E isso, ao mesmo tempo, né, ofenderia o princípio da igualdade, porque os outros agentes das outras comarcas assim não fazem. Os outros, eles só batem uma vez por dia e no horário da entrada, já que o agente efetua um trabalho externo e, evidentemente, que trabalho externo, muitas vezes, você executa, mas não tem como você retornar ao fórum para efeito de você bater o ponto. Então, essa é uma dificuldade que a gente está tentando combater, criada justamente por não entender como é o trabalho do dia a dia do agente, né, pelo juiz do foro. E aí, também, no caso dos agentes, assim como no caso de todos os agentes, né, de todas as comarcas, nós estamos consultando o tribunal para saber se esse dispositivo da portaria 918, que prevê que o oficial de justiça ele tem que bater agora, né, terças e quintas, o ponto no fórum, se isso vale também para os agentes, se isso pode valer também para os agentes, né, os agentes de infância e adolescência. Então, esse foi o teor do requerimento que nós fizemos hoje, né, e evidentemente que no próximo ele vai incluir o pedido, né, como eu disse, dessa consulta para todos os agentes, e também a questão em relação ao ponto dos gestores, né? Os gestores, eles necessariamente têm que bater o ponto pela portaria. Porém, a própria portaria faz a previsão de exceções
porque ela considera como faculdade, não como obrigatoriedade, alguns gestores do segundo grau não terem que bater o ponto, né? Então, eles tornam facultativo a pessoa bater o ponto, ou seja, tornam não obrigatórias essas pessoas a baterem ponto. Então, nós estamos também fazendo uma consulta ao tribunal para saber se essa faculdade de bater o ponto dos gestores de segundo grau, ela também pode ser aplicada aos gestores de primeiro grau. Então, quanto à questão aí da portaria 918, que trata, né, da regulamentação, do controle de jornada, do banco de horas, nós estaremos fazendo o encaminhamento desse requerimento para que o tribunal responda essas consultas. É isso, pessoal. Então, assim, são esses pontos que a gente tem para trazer para vocês. E agora eu gostaria que vocês, Maria de Lourdes está ali, né? Que vocês que estão aqui presentes possam abrir aqui para que vocês possam tirar dúvida, perguntar, falar o que vocês quiserem em relação ao sindicato. Está aberto a palavra para vocês. Todo mundo falando assim, eu não consigo compreender. Vamos, gente, a hora de vocês falarem com o sindicato é agora. É a hora de vocês tirarem dúvida, pode perguntar. Diane, isso. Fala mais um pouco. Estou aqui para falar. Né? Tem alguma informação do tribunal, além daquele 13º do nosso alimentação, para sair agora final de ano, mais algum complemento para alguma coisa, ou nada de expectativas? Olha, as únicas coisas que eles passaram para nós, dona Noemi, é o seguinte, que abriu mais um tempo para vender um pouco de férias, também está fechando para estar pagando as licença-prêmio, e a única coisa que daria para nós seria um 13º do auxílio alimentação no final do ano, infelizmente. E as compensatórias para quem eu tenho. Eu dou igual a senhora, só com o auxílio alimentação. Estamos na míngua. Isso, estamos aí. Dizendo que Deus é bom, que é bom mesmo, né, na vida da gente. Ah, ele é. Mais alguma coisa, gente? Nós estamos aqui. Como eu disse, todo mundo falando, eu não consigo captar. Diga, abra o som. Abra o som. Diga. Maria de Lourdes, abra o som aí. Vamos, menino. Aí. Ei, Jeane. Oi. Jeane. Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora sim, oi, estou te ouvindo. Satisfação em falar com você e te ver. Satisfação em falar com todos vocês aí. Oi, pode falar. Fechou de novo, Dica. Fechou de novo aí o negócio. Deixa eu te fazer a pergunta, Jeane. Ah, a Dalvanira vai fazer a pergunta aqui, Dica. Peraí, fale. Pode fazer. Eu tenho 10 dias para me pegar. E não está na internet. Se eu pegar, eu levo. Eu tenho requerimento, tem tudo, tem assinado pela coordenadora e tudo. O que é que eu faço? Você tem o requerimento? Você tem o CIA dele, Tem. Dalvanira? Então você vai encaminhar para mim ou para Elisângela, que nós vamos encaminhar para o Recursos Humanos perguntando a respeito. Tá bom? Pode encaminhar para mim. Tá bom? Tá ok, obrigada. No aguardo. Se quiser encaminhar agora, o celular já está à disposição. Tá ok. Ei, Jeane. Pois não, Dica? O que eu ia falar é sobre assim, tá certo que vai pagar esse vale de alimentação, né? Uhum. Dobrado. E aí tem licença-prêmio vendida. Mas assim, e aí caso a licença-prêmio, o auxílio saúde
pessoal está reclamando que aumentou um monte. E aí, como que a gente vai fazer? Tudo caro, tudo... E a No gente começo, sem perspectiva isso, nenhuma. nós questionamos isso também. No começo a gente pôs aqui que é o seguinte, nós fizemos um primeiro pedido dos R$800. E aí o tribunal disse que não tinha condições de nos pagar isso. E aí nós tivemos questionamento qual que é o valor que era possível. Aí eles sobressaram por conta do quê? Porque ainda não tinha o orçamento. Agora tem orçamento. Será impulsionado qual o valor que é disponível para nós. Já nos foi dito, sim, que não é possível 800, mas que é possível um valor, né? Eles também não falaram quanto, mas nós vamos impulsionar. Então, provavelmente, o ano que vem, a gente terá, sim, um reajuste do auxílio-saúde. Porque, como de fato, como você trouxe, aumentou tudo. Os planos de saúde teve reajuste, medicação está tudo cara, e cada dia que passa, a gente vai ficando mais bela, mas também com mais dor, né? Entra na idade com dor, aí já imaginou, né? Isso. Então, tá bom. Minha pergunta é essa. Oi? Mais gente quer perguntar? Estamos aqui. À disposição. Mara, a Maria da Conceição, a Maria Lúcia, quem? A Catiúcia. Se tiver alguma dúvida, nós estamos aqui. E se tiver, que nem a Dalvanira, tem... Porque, assim, uma coisa que nós descobrimos é que, em determinado momento, quando se pede para férias, tem férias, vende e tem aquele um texto. Vai parar numa bendita de uma nuvem, que eu nem sabia que existia essa nuvem lá, e some. Nós tivemos um colega que a dele estava desde 2019 na nuvem, e ele sem receber. E aí, assim, aí a gente liga, fala com a Fran ou com o pessoal lá, eles passamos o procedimento, quando foi no outro mês ele recebeu. Então, assim, está com problema, é uma questão do servidor, passe para cá, que nós vamos tentar resolver para vocês. Alguma dúvida? Elisângela, você tem alguma consideração a fazer? Na verdade, eu estou me lembrando também daquele ponto da produtividade dos servidores, que porventura não foi aferida lá no período da pandemia, que isso vai atrasar a progressão, né? Pelo que eu estou vendo aqui, a maioria das nossas colegas que estão participando já não tem mais a progressão vertical. Mas para os servidores novos, ou os que ainda progridem, né? E que porventura ficaram sem avaliação no ano de 2019, 2020 e 2021, que foi o período da pandemia, esses servidores devem observar como foi sua produtividade e que se porventura não tiverem o direito à progressão efetivado, que entrem em contato com o Sinjusmat para que a gente verifique a situação e possa analisar ali se a produtividade foi quebrada por conta do servidor ou se por falta de orientação do gestor na época em que ele foi mandado para casa, né, para fazer o serviço em home office. Então, são situações que a gente tem como avaliar e como ajudar os colegas que enfrentarem no futuro essa situação, porque a gente já soube através do TJ... O que você quer aqui? Que quem não teve essa produtividade aferida naquele período não vai progredir agora. E vocês sabem que isso tem um reflexo financeiro, né? A progressão, ela traz um nível a mais na carreira e junto com ela vem o bônus, o adicional de remuneração. É esse ponto que eu estou me lembrando que a gente tem que alertar os colegas. Sim. Elisângela, verifica para nós lá no tribunal como é esse horário de bater o ponto. Nosso PJE bendito, à tarde não tem condições de trabalho, ele está só no roda-roda. A gente queria ter uma noção se a gente poderia trocar de horário, trabalhar parte de manhã, parte de tarde, para que melhore essa função do PJE. Que está muito complicado trabalhar, porque à tarde não rende, ele roda mais do que a gente consegue produzir. E a senhora fala desse problema dentro do fórum ou em casa? Dentro do fórum.
Porque nós temos só o horário das 1 às 19. Não tem outro horário para a gente bater o ponto. Então, a gente queria ter uma noção, por que o tribunal não dá uma opção da gente poder trabalhar parte matutino, parte à tarde, para poder melhorar essa qualidade do BJE, que está péssima. Então, só para entender aqui, é para poder abrir para o servidor oportunizar o servidor a oportunidade de bater o ponto em horário diverso, do meio-dia às 19. Beleza. Não só, pelo que eu compreendi, não apenas bater o ponto, mas trabalhar nesse período da manhã Trabalhar no período Por quê? matutino. Isso. Porque, no momento, a gente não está tendo essa opção. A gente só tem a opção das 13 às 19. Para nós, prejudica muito, porque o PJE à tarde é um ridículo que não funciona. Sim, eu compreendo, só que eu vou dizer uma coisa. Eu vou ser crítica aqui agora, sabe? O grande problema do nosso tribunal estar dessa forma é porque nós damos jeitinho para tudo, viu, gente? O grande problema é que nós damos jeito para tudo. E nós estamos preocupados em produzir com o tribunal, em contrapartida, ele não está preocupado em nos atender. Com certeza. Só que, infelizmente, as metas são cobradas. A gente não consegue fazer nem aquilo que seria o útil para a gente. A senhora entendeu, dona Noemi, que eu falei assim, vou fazer esse desabafo, porque a gente fica vendo isso. O tribunal, ele faz isso com a gente. Ele põe nós para nos organizar para poder produzir para ele. Mas eles não dão uma ferramenta. Exato. Se é um pedido que a gente já fez, assim, a gente conhece que a parte de técnica do tribunal nas comarcas de primeiro grau é muito precária. A internet não roda o programa. Precisa melhorar isso daí. E quem está sendo prejudicado é ele mesmo. Estou vendo aqui que a Mara está com a mão erguida. Mara, eu só fiz essa reflexão, tá? Oi, Mara. Então, aproveitando o gancho da Noêmia falando sobre o PJE ele já começa a dar problema desde as 6 horas da manhã. Eu falo isso porque eu estou no teletrabalho da pandemia e vim agora para a comarca no presencial para poder cobrir as férias do meu gestor. Então, assim, o problema do PJE é tanto você em casa quanto você no presencial. Só que o presencial piora mais ainda, nós de comarca do interior, porque a internet é de péssima qualidade. Então, assim, você não consegue fazer mais que 5 processos durante o dia. Né? Isso se faz os 5 processos. Então, assim, a meta está sendo enorme, né? Está vindo cobrança tanto de quem está no presencial quanto de quem está no teletrabalho temporário e também o permanente. São metas totalmente assim, fora do normal. O tribunal ele só quer produção, ele não quer saber qual é o meio que você chega a essa produção. Uma coisa que eu tenho para reclamar é que nós, que viemos do teletrabalho da pandemia, por exemplo, gastamos nossa energia, tivemos que comprar novos equipamentos para poder trabalhar em casa, para desempenhar o trabalho. Então, assim, foi um gasto grande. Para quem está no teletrabalho permanente, piorou ainda, porque as metas deles são maiores. Eu queria saber qual é a diferença, porque estar em casa não é luxo, né? Está continuando trabalhando da mesma forma. Já vi colegas reclamando muito disso aí, e também está trabalhando, às vezes, de madrugada para conseguir bater a meta, porque durante o dia o PJE não funciona. Então, o que adianta dar um programa desse para a gente, que é um programa bom. Quando ele funciona, é uma beleza. Né? Ele é um programa assim, que atende tanto nós, servidores, quanto os advogados. Mas a forma como está indo, é impossível você produzir. Então, fica complicado, o tribunal está exigindo esse tanto de produção da gente e a gente não consegue desempenhar um bom trabalho devido ao sistema. Então, vamos falar, então, o pedido, Elisângela, no sentido do quê? Que as metas estão sendo colocadas, mas eles não sanaram os problemas da inconsistência do PJE. Tanto como diz a Mara, tanto quando você está em teletrabalho, como no presencial, ele não consegue. Tem os horários. Quais são os horários pico que ele trava, que ele não funciona de jeito nenhum? Das 2 da tarde até às 7 da noite. De manhã, ele começa, assim, a inconsistência a partir das 9 horas da manhã. Então, assim, a gente, né, quem tem que bater meta, tem que produzir mesmo, que são os teletrabalhistas permanentes, tem que acordar às 6 horas da manhã para poder trabalhar, porque senão não consegue bater as metas. Né? Então, está muito complicado.
Então tá, nós vamos fazer um requerimento nessa parte, e aí a gente vai divulgar depois isso daí, tá, Elisângela? Nós vamos entrar com pedido colocando, e no próximo momento que nós tivermos reuniões com o tribunal, nós vamos pontuar essa questão, porque não se pode cobrar se você não dá a ferramenta que é necessária, né? E precisa que a ferramenta funcione. Eu tenho certeza que se funcionasse, o servidor cumpria até muito mais do que a meta, porque a gente fica... Eu lembro que quando eu estava na secretaria, que ainda estava no físico, quando você vê sua mesa e seu escaninho cheio, você quer baixar aquilo dali da mesma forma. No sistema virtual, ele demonstra para você que você tem uma quantidade de processo para cumprir. E se você não consegue baixar aquele estoque, vai te dando uma certa aflição, porque você sabe que é sua obrigação. Então, se eles estão cobrando de nós, o correto é que eles também nos dê a ferramenta necessária, ou seja, que o projeto aí funcione. Isso, porque tem servidores, a gente vê todos os dias pelos grupos, né? Principalmente tem um chamado PJI Soluções. Eu já vi servidor ali falando que está tomando remédio controlado, porque não aguenta mais de tanto estresse. É cobrança de um lado e do outro e ela não consegue produzir. Então está complicado. Referente sobre o gestor que vocês falaram aí, eu também já fiquei em substituição no mês de maio e agora eu estou de novo. É complicado mesmo essa questão aí que a gente recebe menos. E outra coisa que eu acho muito ruim é a gente cobrir compensatória do gestor e a gente não receber por essas compensatórias. A gente só recebe quando ele, de fato, tira férias e em cima dos 10 dias. Então, eu acho muito ruim isso aí, porque a gente tem a responsabilidade de estar ali na comarca, né, com tudo ali nas nossas costas, assim como o gestor também. Eu tiro o chapéu para quem é gestor, porque o trabalho é muita responsabilidade, enfim. É exaustivo, né? Exaustivo. Então, a gente tem que estar ali no alerta o tempo todo. Então, eu também acho muito injusto a gente que vive em substituição tá recebendo menos e ainda não receber por causa que o gestor está em compensatórias. Então, mais um ponto para a gente tornar... A gente já questionou isso uma vez, agora mudou a administração, vamos questionar de novo. Tá, Elisângela? Tá? Essa questão das compensatórias dos gestores. Outro ponto que eu tenho a questionar é a nossa tabela salarial. Nossa tabela salarial é a mais defasada do Brasil. E na região centro-oeste, nós somos os últimos a receber menos. Em comparação ali ao Tocantins, por exemplo, que é um estado mais novo que o Mato Grosso, e recebe... Eu sou técnica judiciária. Um técnico lá recebe R$5.000 e mais ainda os gás e outras coisas a mais. Então, assim, nosso salário, pelo que eu sei, porque eu sou nova no judiciário, eu entrei agora em 2020, um pouco antes da pandemia, mas eu sou concurseira. Então, eu vim trabalhando todas essas tabelas aí para ver como que era, né? Como que funcionava e vi, né? Comparei cada estado, comparei a nossa, realmente, tanto para técnico, analista, é horrível essa progressão nossa. Eu acredito, assim, que eu vi o requerimento que vocês fizeram, né, questionando isso daí. Mas, assim, a gente tem que bater muito em cima disso aí, porque, olha, nosso auxílio alimentação, em comparação ao mercado, nosso mercado hoje em dia é caríssimo. Auxílio saúde, né? Outra coisa, veio o Covid aí, destruiu várias famílias, né, inclusive do judiciário. Teve gente que está com dívida até o talo, porque, né, pegou Covid, teve que gastar dinheiro em farmácia, em hospitais. Imagine um auxílio desse para cobrir uma família assim, né? É muito baixo. Mas o que nós temos mais que bater em cima dessa tabela salarial, porque auxílio, hoje a gente tem, amanhã a gente não pode ter. Né? Eu entendi aí a situação dos aposentados, realmente, o auxílio saúde vai amparar eles também. Mas nós também temos que bater em cima dessa tabela salarial, né? Essa progressão nossa, horizontal e vertical, são valores insignificativos. Por exemplo, eu venho de nível médio, né? Eu vou progredir só daqui a 15 anos. Eu tenho 3 pós-graduação e também tenho uma faculdade de Direito. E eu vou receber uma progressão, um salário meio, né, digamos assim, insignificante daqui a 15 anos, em comparação aos outros estados. Então, compensa o quê? Eu pegar e estudar para outro concurso e passar para outro tribunal, se for dessa forma, né? Nosso tribunal, ele tem que valorizar o nosso trabalho. E, assim, a gente está mostrando aí, a gente mostrou na pandemia que somos capazes. Os números não baixou, né? Ganhamos até selo,
Então, eu acredito que deveríamos ter reconhecimento da nossa presidente, né? Porque nós somos uma equipe. Analista e técnico, se for olhar direitinho, nós técnicos fazemos o mesmo serviço de analista. E a gente não recebe como analista, né? Outra coisa também que eu acho interessante o tribunal, agora que unificou tudo no PJE, é falar, técnico, você vai fazer isso e isso, e analista vai fazer isso e isso, porque na prática, todo mundo faz o mesmo serviço, não tem distinção nenhuma. Tanto que no PJE, nós estamos inscritos lá como gestor. Então, quer dizer que todo mundo é gestor? Tinha que ter, então, o perfil para analista e o perfil para técnico. Ou seja, nós técnicos fazemos o mesmo serviço de analista, recebemos menos, né? Mas ninguém é melhor que ninguém, ninguém é diferente de ninguém, porque todos nós somos uma equipe, só que não existe essa diferença para o tribunal. Ele não vê o esforço do técnico em parte alguma ali, né? E somos, digamos assim, obrigados pela máquina a ter que fazer o mesmo serviço de analista e serviço de alta complexidade. Temos que desempenhar. A defasagem de servidor no TJ é muito grande, né? Então, assim, tem comarca aí que tem só técnico, tem comarca que nenhum analista não tem. E quando tem, é só um e o restante também tudo de técnico. E fica complicado. Interior, é difícil o povo parar. Porque o tribunal, ele também deixa a desejar nesse quesito de equipamentos. Olha a minha comarca. Temos cadeiras péssimas, não temos condições de atender um balcão virtual, né, que foi uma inovação vindo pela pandemia. Nós não temos fone de ouvido, não temos uma webcam que preste. Se a gente precisar atender, temos que usar o nosso objeto pessoal para estar atendendo as demandas do tribunal. Então, assim, a minha comarca foi reformada esses dias e já está cheia de rachadura nas paredes. O que adiantou reformar? Né? Foi um dinheiro para mim jogado fora, a meu ver ali. Então, assim, não temos um bom equipamento para estar trabalhando, são computadores antigos, né? O PJE, ele já trava normal, imagina num computador antigo. E outra coisa, em comarca de interior, vive faltando energia. Minha comarca, por exemplo, dá 10, 15 quedas de energia por dia. O que custava o tribunal fornecer um gerador de energia para essas cidades que têm essa precariedade? Então, assim, fica complicado também para a gente desenvolver um bom trabalho. Sobre a RGA, vocês já explicaram aí, eu já entendi, né? Se eu já tinha dado uma lida mesmo, vai depender lá do STF. O que a gente tinha que fazer, a gente já fez, de reivindicação a gente já fez. E o que eu me lembro para falar era isso mesmo, esses pontos aí. Eu agradeço pelas suas considerações aí que você trouxe, e aí eu vou te dizer o seguinte, tabela. Desde 2010, a gente tem participado do primeiro Elisângela, depois deu essa questão do SDCR. De fato, é algo que precisa, urgente, por isso é que foi feito esse requerimento. Nós temos aqui já o pedido de algumas comarcas, e aí a gente está ouvindo as comarcas para refazer o pedido, sobre essa questão do perfil. Porque no PJE vem o perfil gestor para todos. Então, lá não tem diferenciação. Então, assim, para que eles tracem o que é perfil técnico-analista e auxiliar dentro do PJE, qual que é a obrigação, qual que é a obrigatoriedade de estar fazendo. Essa falta de estrutura é um requerimento que tem que ser feito, Elisângela, nesse pedido mesmo, porque, como ela está colocando, a minha primeira comarca é Guiratinga, toda hora piscava e caía, né? Gerador de energia. Se querem que a gente produza, tem que dar condições de trabalho, tem que trazer estrutura para dentro das comarcas, não é só construir prédio, é dar a estrutura que se faz necessário, tá? Então, alguns desses pedidos que foram pontuados aqui, a gente vai fazer porque, assim, sabemos que não são casos isolados, são casos que ocorrem dentro do nosso estado. Sim. Mas alguma pontuação, gente? Então, mais uma vez, frisando para vocês, fiquem atentos em relação à avaliação de vocês, se houve, que nem a Elisângela pontuou, se houve omissão por parte do gestor, ou se foi alguma coisa que aconteceu para poder passar para o sindicato. Como entidade sindical, a gente pede para que vocês analisem a plataforma de vocês, vejam como que está a questão do banco de horas e compensatórias, e printa isso daí para criar
materialização. Durante essa semana, até o dia 23, né, 23, estou perguntando de novo, dia 23, o Sindusmat estará nessas comarcas, acatando, colhendo material, discutindo demanda, pegando o que tem de inconsistência, como foi o caso da senhora ali, estará com vocês. Mais uma vez, eu agradeço a vocês de permitir que nesse período da noite, nós estivéssemos com vocês na casa de vocês. Sabemos que o servidor do judiciário, como bem disse a Mara, durante o período da pandemia, não deixou a peteca cair. Manteve o quê? O seu trabalho constante, fazendo com que o nosso tribunal ganhasse aí serviços de qualidade. Isso é mérito do servidor. Portanto, o tribunal há necessidade de também valorizar o nosso servidor. Com essas palavras, eu encerro a nossa conferência do dia de hoje. Obrigada a todos pela participação. É muito gratificante para a gente ver que vocês têm interesse em saber como está os requerimentos, a carreira de vocês. E a gente está aqui para colaborar, tá? Então, se tiverem alguma dúvida durante a semana, é só entrar em contato. Faremos isso. Foi um prazer assistir vocês. Então, Tchau, pessoal. Alô, Obrigada. Tchau. tchau, Dica. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau. Tchau.